Sabia que a Paraíba é berço de escritores marcantes da nossa literatura? E que aqui em João Pessoa existem lugares onde a vida e a obra deles ganham outra dimensão? Em mais um episódio do Paraibanamente MGA, vamos te levar a espaços que são verdadeiros percursos literários. Desses que deixam a gente com vontade de ler mais e de passear pelos cantinhos dessa cidade que combina história, beleza e um acolhimento gostoso. Vamos? E a nossa primeira parada começa aqui no Espaço Cultural, que abriga o Museu José Lins do Rego e que merece a sua visita. José Lins escreveu o Nordeste que ele viveu. E aqui no museu a gente revisita as ideias desse gênio da arte literária. Zé Lins, como ficou mais tarde conhecido, nasceu em 1908 em Pilar, mas cresceu em um engenho, ouvindo histórias da senzala, vendo o trabalho pesado nos canaviais e convivendo com personagens reais, como coronéis e capatazes. Foi assim que nasceu o olhar sensível, crítico e profundamente humano, que fez dele um dos maiores nomes da literatura do país. Características que o fizeram ficar conhecido como cronista da vida real do Nordeste. Suas obras aparecem nos livros de escola, nas universidades e, mais importante, na memória afetiva do Brasil. Menino de Engenho, seu romance mais conhecido, fez o Brasil enxergar o Nordeste das primeiras décadas do século XX com uma intimidade rara. É impossível ler e não sentir o cheiro doce da cana, a quentura da terra, o peso das tradições e a infância moldada por esse universo. Carlinhos, o Menino do Engenho, é a própria infância nordestina escrita em primeira pessoa e nos faz viver com ele a perda precoce da mãe, a criação pelo avô coronel, o convívio com trabalhadores, rituais, desigualdades e prazeres proibidos. José Lins escreveu o Nordeste que ele viveu e aqui no museu a gente revisita as ideias desse gênio da arte literária. Da memória dos engenhos ao mar, chegamos na Fundação Casa José Américo, que fica aqui na nossa icônica Avenida Cabo Branco. Um encontro perfeito entre literatura, história e essa vista que somente João Pessoa tem. José Américo de Almeida nasceu em 1887 na cidade de Areia e foi um gigante, romancista, memorialista, político, um intelectual inquieto. Autor de A Bagaceira, alcançou grande reconhecimento e importância histórica na literatura brasileira. A Bagaceira acompanha a história de retirantes que, fugindo da seca, buscam abrigo no Engenho Santa Fé, revelando a dureza da vida sertaneja, o contraste entre o sertão e a zona da mata e a realidade de um país que começava a olhar para as suas próprias feridas. E durante a visita à casa, nós fomos apresentados a um local que se chamava Mafuá. É mais ou menos como um quartinho da bagunça. E era um local onde José Américo guardava as suas coisinhas, objetos, presentes, obras pessoais que ele não queria deixar espalhados pelo meio da casa. Era literalmente o quartinho da bagunça, mas que hoje é o ateliê de restauro da Fundação. A sua principal distinção foi ter se tornado um marco para a geração de 30, que foi uma categoria de escritores especialistas em abordar a realidade social e as secas do Nordeste do Brasil. Inaugurada como museu em 1982, a Fundação Casa de José Américo foi a residência oficial dele e preserva o ambiente em que viveu e trabalhou, com móveis originais, biblioteca, objetos pessoais, retratos de época, correspondências e o escritório onde escreveu e refletiu. E assim eu me despeço desse lugar essencial para entender a nossa história e a nossa literatura. Mas vamos nos encontrar em outro ponto que também fica aqui na Avenida Cabo Branco, porque eu tenho um recado para te dar. E é com muito orgulho que a Casa MGA, sempre comprometida em valorizar a cultura paraibana, vem agora celebrar a nossa arte literária. Serão 2 encontros que celebram a força da nossa literatura com presenças especiais. Marília Arnaud, uma das vozes paraibanas mais potentes da literatura contemporânea, com o seu Esboço em Pedra e Sonho. E o historiador e desembargador Dr. Marcos Cavalcante, com a sua obra aprofundada sobre a invasão holandesa na Paraíba. A Paraíba sempre foi terra de muitas e curiosas histórias. E é por isso que é tão natural colocar a literatura no centro da nossa cultura. Gostou? Então não percam os próximos episódios do Paraibanamente MGA.